A mensagem de reflexão desta sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025. Pense grande, sonhe alto e só vai. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, todos nós, seres humanos, ficamos travados, mesmo antes de dar o primeiro passo, não é? O medo, a insegurança, e se não der certo, né? O que vão pensar de mim? Surgem diversas dúvidas em nossas mentes quando se trata de pensar grande, de sonhar alto, de ir, simplesmente ir. É como se a vida fosse uma estrada enorme, cheia de possibilidades, mas nós mesmos acabamos presos, olhando só para os obstáculos. As pedras existem, os obstáculos existem, estão ali. É preciso transpor esses obstáculos. Pensar grande, sonhar alto, não significa ignorar as dificuldades. As pedras, como eu disse, estão aí. O que você tem que fazer? Superá-los. Pensar grande, sonhar alto, significa acreditar que apesar dos problemas, apesar das pedras, dos obstáculos, sempre existe um caminho possível. Veja a água. A água no rio, ela contorna o obstáculo. Se ela não pode transpor aquele obstáculo, ela vai contornar, mas ela segue seu curso. Assim devemos fazer em nossas vidas. Quando você sonha alto, você coloca na sua mente coisas grandiosas. Coloca a nossa mente para funcionar, coloca ela em movimento. A vida é feita de movimento. Aí, quando você sonha alto, você começa a enxergar antes o que parecia invisível. Muitas vezes nós temos uma cegueira, né? Uma cegueira que nós mesmos impomos. E não é a cegueira de visualizar, de pensar, descortinar coisas grandiosas. Quando você pensa grande, você amplia suas chances. Você abre portas que antes pareciam estar trancadas, não é? O segredo está em não se apegar tanto ao como. Como vou fazer isso? E se? E se não der certo? Você tem que pensar que vai acontecer. Pensar que tudo será permitido para você que acredita no possível e muitas vezes no impossível. Porque o caminho, de um jeito ou de outro, vai se revelando. Mas tem um detalhe muito importante sobre sonhar alto. Sonhar alto é só o primeiro passo. Não adianta ficar pensando aqui, maquinando na minha cabeça. Eu penso alto, eu sonho alto todo dia. Mas não é apenas isso. Se você não tiver coragem de agir, de dar o primeiro passo, de seguir essas metas, tudo vai ficar apenas no campo das ideias, da nossa imaginação. E isso não vai fazer você avançar. Você pode ser uma pessoa motivada, extremamente motivada, mas na prática você não anda, fica patinando. E é aí que entra o só vai. Entende o que eu quero dizer? Só vai numa linguagem mais popular, mais coloquial assim. Não espere um cenário perfeito. Tem muita gente que busca aquela oportunidade perfeita para empreender, para conquistar os seus objetivos. Olha, a hora que tiver assim, a hora que o sol estiver brilhando é a hora de... Não existe tempo perfeito, cenário perfeito. Não espere o momento ideal, todo momento é ideal. Porque o momento perfeito, o momento ideal, o cenário perfeito, isso só existe na nossa cabeça. Isso nunca vai existir um momento ideal para você fazer alguma coisa que você queira. O momento certo é quando você decide se levantar, sair da zona de conforto e dar o primeiro passo. E quando você entende que tropeçar, cair às vezes faz parte, você vai entender que caiu, levanta, sacode a poeira e segue em frente. Só vai. Cada vez que você usa essa inteligência emocional de acreditar que tudo vai dar certo, de pensar além do óbvio, sonhar além do que te disseram que era possível, e muitas vezes nós fomos limitados, inclusive na infância, pelos nossos pais, talvez pela educação que tiveram, pelo modo de vida que eles tinham na época. Eles não conseguiram transmitir pra gente, e eu sofri disso, algo que fosse grandioso. Eu não podia pensar grande, não, isso não é pra você. Nós somos como se estivéssemos divididos em castas, como na Índia, né? Os povos lá são divididos em castas. Alguns podem tudo, outros podem nada, né? Dependendo da casta onde você nasceu. E para muitos de nossos pais nos limitaram. Que limitaram de que forma? Você vai estudar para conseguir um bom emprego.
Ao passo que muitas pessoas foram educadas de outra forma. Ó, você vai estudar bastante para ser um grande empreendedor. E muitos sequer estudaram e são hoje grandes empreendedores. Tem exemplos aos milhões por aí de pessoas que se deram bem na vida sem ter uma graduação, por exemplo. Então não significa que se você é bem formado, tem um diploma, você vai se dar bem na vida. Tudo depende da sua vontade. A vida, eu costumo dizer, para quem me conhece sabe, a vida é curta demais. É curta demais para sonhos pequenos. Tem que sonhar grande. Se é para sonhar, que seja enorme, gigantesco os nossos sonhos. Se é para viver, viva intensamente. Esse minuto, esse momento agora não volta nunca mais. Ou você usa ele para o bem, para conquistar coisas grandiosas, para fazer o bem, para ser bondoso, para ser generoso, ou não usa mais, porque esse tempo não volta mais, esse momento não volta mais. Não se limite. Não se diminua em hipótese alguma, mesmo que outras pessoas tentem te diminuir. Seja grande, seja ousado. Não permita que a dúvida dos outros vire a sua. Que às vezes nós somos contaminados pelo ambiente, colegas de trabalho, na família, entre o grupo de amigos, às vezes em casa mesmo, no ambiente doméstico. As pessoas têm dúvida, as pessoas não sonham grande e limitam seu sonho. Não é pra gente. Não, nós vivemos num mundo, se nós não tivermos... É assim que funciona. Só vai, acredita. Quem arrisca e quem age cedo ou tarde vai conquistar tudo aquilo que precisa. Só vai. Sonhe alto, pense grande, vai pra cima. Pense nisso, uma ótima sexta-feira.